T. Andrew Oswald. Como foi meu chamado para o ministério? Este é o meu testemunho. Eu nasci em uma fazenda perto de Oklahoma, o sétimo de 13 filhos. Me criei na fazenda e cursei um colégio rural. Com a idade de 12 anos, meu irmão, recém-convertido, em uma igreja tenda, me levou consigo a um culto que se realizava no Tabernáculo da Fé, um templo rústico, perto da linha da estrada de ferro em Oklahoma. Assisti vestido de traje rural e, quando convidado, consenti alegremente para tocar piano, mas estava muito acanhado. Quando o evangelista lançou o apelo, nessa noite, fui convertido, tocado pelo Espírito Santo e fiquei cheio de alegria. Desde então gostava de assistir à pequena igreja. Muitas vezes não conseguia completar o meu trabalho na roça, na fazenda, no tempo suficiente para assistir os cultos. Muitas noites chorei porque não podia assistir a esses cultos e isso me doía o coração. Meu desejo era estar na presença de Deus. Certo dia, depois de completar 14 anos de idade, quando procurava as vacas na mata, comecei a chorar. Me senti um tolo e me admirei que queria tanto chorar daquela forma. Caí de joelhos ao lado de uma pedra muito grande. O Senhor Jesus falou ao meu espírito e me fez saber que Ele havia me escolhido para pregar o seu evangelho. Quando tinha 15 anos de idade, deixei a fazenda para acompanhar um bom ministro do nosso município em uma série de cultos evangélicos. Nunca me esquecerei da noite em que tive que sair de casa, deixando meus pais chorando. Era o último dos filhos que saía da fazenda. Reconhecia que havia muita responsabilidade na fazenda e trabalho demais para meu pai fazer sozinho. Mas sabia também que o Senhor me falara e que eu devia obedecer ao Senhor. Reconhecia, mesmo como meus pais, que a seara é grande e são poucos os obreiros, e é muito importante ganhar almas para Jesus. Muito mais importante do que aqueles hectares de terreno que cultivávamos. Tinha certeza de que o Deus Todo-Poderoso me chamara, supriria tudo o que meus pais precisavam. E isso ele fez de forma abundantemente. Acompanhei esse pastor durante 2 anos e meio, em companhia de evangelização maravilhosas, através dos estados de Arkansas, Oklahoma e Califórnia. Foi em Los Banos, Califórnia, que uma linda jovem assistiu aos cultos e 1 ano depois se tornou a minha esposa. Viajávamos, minha esposa e eu, 2 anos na Califórnia pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Em 25 de março de 1943 nasceu nossa filha Mary Lavone, mas morreu 7 dias depois. A tristeza e o desapontamento eram quase insuportáveis, mas colocamos em nosso coração avançar na pregação do Evangelho de Jesus Cristo e recompensar o que perdemos com almas nascidas no reino dos céus. Na primavera de 1944, fomos a Oregon para uma série de cultos evangelísticos, onde ficamos pastoreando a Igreja Tabernáculo da Vila. Foi em Portland, em 20 de janeiro de 1945, que nasceu nosso filho Tom Lynn Jr. 3 semanas depois, nos demitimos do pastorado e começamos a visitar igrejas em vários estados antes de embarcar para a Índia como missionários. Passamos quase 1 ano na Índia, onde tivemos o ensejo de ganhar muitas e muitas almas para Jesus Cristo. Mas aconteceu algo muito importante em nossa viagem. Quando pregamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os hindus, polidamente, educadamente, aceitaram nossa teoria, como qualquer outro bom Deus, para acrescentar aos vários milhões de deuses que eles têm. Mas nenhuma mudança ocorreu na vida deles. Os muçulmanos argumentaram: como você sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus ou que Deus o ressuscitou dos mortos? Eles declararam: ele era um homem bom, mas não era o Filho de Deus e certamente não foi ressuscitado dos mortos.
Eles argumentaram que o Alcorão era a palavra de Deus e que Maomé era profeta de Deus. Nós abrimos nossa Bíblia, mostramos na Bíblia e dizemos, olha aqui, esse aqui é o livro. Esse livro diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles disseram, provem, mostrem para nós que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós abrimos a Bíblia, mostramos os versículos para eles e dizemos, prestem atenção ao que estes versículos dizem. Eles começaram a ler a Bíblia para os muçulmanos e disseram, oh, não, essa não é a palavra de Deus. Isso não é prova. O Alcorão é a palavra de Deus. A Bíblia ou o Alcorão? Qual deles era a palavra de Deus? Como poderia, então, provar para essas pessoas que a Bíblia era a palavra de Deus se simplesmente nós estávamos falando palavras? Sem milagres, eles não poderiam crer. Então, nós almejamos uma experiência como aquela que está escrito na Bíblia Sagrada. Como está escrito em Atos capítulo 4, versículos 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho, com provas da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tendo feito uma grande viagem, passado muitos e muitos dias ali, pregando exaustivamente, sentimos-nos fracassados. Retornamos ao nosso país, para a América, desanimados e com o espírito desfeito. Mesmo assim, nós não desistimos, continuamos orando e jejuando pela salvação das massas desprivilegiadas sem o Evangelho. E em nossa mente ficou essa pergunta, ó Deus, qual é a resposta para tudo isso? No outono de 1946, estávamos de volta para os Estados Unidos e aceitamos o pastorado da Igreja do Evangelho Pleno em McVille, Oregon. Em 21 de março desse ano nasceu a nossa filhinha, Ladonna Carol. Durante o tempo de nosso pastoreado na igreja em McVille, Deus tratou comigo de muitas maneiras maravilhosas. Foi durante esse tempo que uma irmã em nossa igreja me informou da morte do Dr. Charles Prince. Não o conhecia pessoalmente, mas lera dezenas de seus sermões gloriosos. E assim, cheguei a amar muito esse homem. Ao ouvir falar na morte desse homem, fui para a igreja e comecei a chorar em voz alta. Me parecia que não podia conter a minha tristeza. Os heróis da fé dos anos passados passavam na minha mente como um panorama. Lembrei-me de Smith Wigglesworth, de Macpherson, de Pillman, de Gypsy Smith, de Kenyon, de Prince, de Darwin e de muitos e muitos outros como Charles G. Finney. Nunca ouvira um deles pregar, nem conhecia nenhum deles pessoalmente, mas tinha saído deste mundo para todo sempre. Já não estavam mais entre nós. Nunca mais os encontraria aqui. O mundo nunca sentiria mais a força e a influência de seu ministério maravilhoso. Somente ouviríamos falar neles e contar as proezas da sua fé. Como isso quebrantou o meu coração. Tudo o que me aconteceu parecia muito estranho quando nem conhecia esses homens. Comecei a meditar em tudo isso e disse, Senhor, todos esses grandes heróis já partiram e milhares de pessoas continuam a morrer. Multidões permanecem enfermas e sofrendo. A quem irão agora para achar socorro? Quem agora vai comover nossas grandes cidades e encher nossos grandes auditórios com o poder magnético de Deus, curando enfermos, expulsando demônios? O que vai fazer este mundo agora, Senhor? Foi assim que perguntava no meu coração. E Deus me respondeu. Sim, Deus respondeu para as minhas perguntas de maneira maravilhosa, mas não imediatamente. Alguns dias depois disto, durante o mês de junho de 1947, assistimos a um culto de Hatem Hammond, aonde aquela pessoa estava ministrando. Depois de ela pregar sua maravilhosa mensagem de ver Jesus, voltei para casa muito comovido na minha alma. Ouvir esta mensagem foi outro passo que Deus planejara na minha vida. Na manhã seguinte, fui acordado por uma visão gloriosa.
Primeiro da cruz e depois do anjo Gabriel com sua trombeta. E depois de Jesus Cristo em pessoa. Não existe língua que possa descrever seu esplendor e beleza. Não há língua para exprimir a magnificência e poder da sua presença. Jazia eu ali, como morto, sem poder mover um dedo, tomado por sua presença. Ele era belíssimo. Fico agora mesmo, enquanto me esforço para escrever o que vi e para pregar e dizer o que vi, tomado de alegria e reverência indizíveis. De tudo o que tinha ouvido acerca do maravilhoso Cristo, não me contaram a metade. Suas mãos eram formosas. Parecia vibrar de poder para criar. Seus olhos eram como correntezas de amor, manando para o íntimo do meu ser. Seus pés firmaram-se em nuvens de glórias transparente, que parecia colunas de justiça e integridade. Suas vestes eram brancas como a luz. Sua presença era embelezada com tão grande amor e poder que me senti irresistivelmente atraído para ele. Ó, meus irmãos, é impossível contar até pela metade o que na verdade eu vi, porque foi muito mais. Depois de passar 30 minutos de debilidade extrema, consegui me levantar e entrar no gabinete onde caí de bruços, entregando toda a minha vida em submissão completa a Ele que eu chegara a conhecer como Senhor. Toda a minha vida ficou transformada. Eu jamais seria o mesmo. As ideias velhas e tradicionais a que aderi começaram a se desvanecer e me senti impressionado diariamente por agradar ao nosso Senhor, até aquele sentido de reverência e paz. Tudo ficou mudado. Anelava agradá-lo, servir. Ó, meus irmãos, como eu queria agradá-lo. É só isso que tem importância para mim, desde aquela manhã bendita. Com esta visão gravada na minha mente e com um peso no coração pela partida de tantos grandes homens de fé, procurei diligentemente saber o plano perfeito de Deus quanto à minha vida. No mês de setembro de 1947, aceitamos novamente o pastorado de Montville Tabernacle, em Portage, Oregon. Ao iniciarmos resolutamente o que esperamos ser o tempo prolongado de ministério na encantada cidade de Rosas, mas Deus tinha isso planejado também, apenas como um passo curto em nossas vidas. Veja, o reverendo William Branham chegou em nossa cidade e promoveu uma campanha de curas no grande prédio, no auditório cívico. Ouvi falar nos grandes milagres de curas e do ministério maravilhoso do amado irmão Branham. Assisti sentado na galeria. Não posso exprimir o que senti de coração e nem de emoção em presenciar a operação do dom de curas no irmão Branham. Durante 3 ou 4 anos fiquei muito comovido acerca dos métodos tradicionais que empregava em tratar com os enfermos e os possessos de demônios. Sempre dizia que errávamos na maneira de tratar com os que sofrem. Sempre cria que podíamos e que devíamos fazê-lo para a maneira bíblica. Convidávamos a igreja inteira a orar por uma pessoa com a esperança de alguém orar a oração da fé pelo enfermo. Reconhecia que isso não era um método bíblico. Enquanto presenciava o irmão Branham ministrar aos enfermos, fiquei cativo especialmente pela libertação de uma menina surda muda, pela qual ele orou assim: Espírito surdo-mudo, conjuro-te no nome de Jesus Cristo que saias desta criança. E quando fez estalar seus dedos, a menina ouviu e falou perfeitamente. Quando presenciei isso, me parecia que 1000 vozes me falaram de uma vez, todas dizendo a mesma coisa e repetidamente. Tu podes também. Inicia-o agora. Tu podes fazê-lo. É isso que Deus quer que você faça. Regressei para casa em um novo mundo. Tinha presenciado a Bíblia em ação. Era o que tinha sempre anelado. Tinha visto, por fim, Deus fazer o que prometera fazer. Toda a minha vida tomou outro rumo nesta mesma noite. Passamos muitos dias depois de jejum e oração. A minha esposa e eu
permanecemos perante Deus determinados a ser instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos pelos quais Ele desempenharia sua obra poderosa de libertação hoje. Anunciamos imediatamente até longe, convidando o povo a trazer os enfermos, os doentes, os coxos, os cegos, os surdos, os mudos. Começamos imediatamente a pregar a libertação para todos e a orar pelos enfermos. Não é necessário dizer que Deus começou imediatamente a operar milagres, porque nos mostramos ousados em nos confiar na sua palavra. Começamos a agir segundo a sua palavra. Se Deus o disse, então tinha de ser. Se Deus prometera, então ele tinha de cumprir o que diz. Seguiram-se algumas semanas de resultados gloriosos, mas o meu coração não estava satisfeito. Informei para a igreja que não aceitaria ninguém em casa, nem atenderia ao telefone antes de Deus falar comigo. A senhora Osborne assumiu a responsabilidade pastoral. Entrei em um quarto determinado a permanecer até Deus falar comigo. Fiquei lá somente 2 dias e 2 noites, e no terceiro dia o Espírito Santo me falou muito clara e distintamente. Deus, por fim, respondeu para as minhas perguntas acerca da morte de tantos heróis da fé e da necessidade enorme que existe em todo o mundo deste grande ministério de libertação. Veja, eu vou compartilhar com vocês o que o Espírito Santo me disse. Ele disse: meu filho, como eu estava com Prince, Macpherson, Wigglesworth e outros, assim estarei contigo. Eles morreram, mas agora é a tua vez. É a sua vez de se levantar e fazer como eles fizeram. Expele você os demônios, cura você os enfermos, ressuscita você os mortos, purifica tu os leprosos. Eu te dou o poder sobre toda a força do inimigo. Não te atemorizes, sê forte, sê corajoso. Estou contigo, assim como estava com todos eles. Não há poder inimigo que possa ficar perante ti todos os dias da tua vida. Enquanto levas o povo a crer na minha palavra, eu estou com você. Usei esses homens no tempo deles, mas agora é a tua vez. Agora és tu que eu quero usar, e há tantos quantos outros se dispuser a se colocar na posição correta. Havia mais dias e semanas de jejum e oração depois de eu receber esta comissão tremenda, e isso resultou em mais milagres e curas. Recebi muito definitivamente a vontade de Deus em pedir demissão do pastorado da igreja e levar este evangelho do reino até as extremidades da terra como um testemunho entre todas as nações e povos. Assim começamos, no verão do ano de 1948. Desde então, temos tido o prazer de ver milhares de pessoas curadas de todas as sortes de doenças e enfermidades incuráveis e de levar milhares de pecadores para aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador. Temos visto dezenas de surdos mudos curados perfeitamente de uma vez. Temos visto grande número de cegos receberem a vista instantaneamente. Temos visto os coxos restaurados e em cadeiras de rodas ficarem completamente sãos, andarem e correrem pela plataforma. Temos visto os coxos restaurados e em cadeiras de rodas se levantarem e andarem perfeitamente. Temos visto olhos vesgos ficarem completamente restaurados. Juntas duras libertadas no instante. Temos visto os novos tímpanos dos ouvidos sendo criados automaticamente. Pulmões, rins, costelas e outras partes do corpo retirados por operações, recriados e restaurados pelo poder criador de Deus. Temos visto os incuráveis feitos sãos, cânceres morrerem e desaparecerem, leprosos purificados. Temos promovido campanhas em toda parte de nosso continente e em outros países e ilhas. Em uma só campanha, vimos 25 surdos mudos, 90 pessoas inteiramente cegas e centenas de outras pessoas libertas milagrosamente. Em uma só campanha vimos 50.000 pessoas cheias de alegrias aceitarem a Cristo como seu Salvador. Até 5.000 em uma só noite.
O que o Senhor fez no passado é apenas uma pequena parte do que ele anela fazer no mundo inteiro, de forma imediata, porque as pessoas sofrem. Uma das declarações mais penetrantes e que nos chama a agir na Bíblia é acerca do tempo do fim. E se encontra em Mateus capítulo 25, versículos 14, onde Jesus prediz o seguinte: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas, literalmente, essas boas novas serão proclamadas com provas a todas as nações, e então virá o fim. Esta profecia divina dos lábios do Mestre tem nos sido reveladas de uma forma poderosa. Tem muitas coisas que nós estamos vendo e que não é possível relatar, de tão maravilhosas que elas se tornam em grande realidade. Deus está fazendo com provas, e esta é a geração. Significa um avivamento de métodos da igreja primitiva, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, Hebreus capítulo 2 e o versículo 14. Não posso compreender como a igreja moderna espera alcançar os perdidos com a mensagem de Cristo, se não pregar a parte do evangelho que sempre convertia as multidões para a fé verdadeira, o poder milagroso de Deus para curar. Um exemplo do que quero dizer: quando chegamos no Panamá para promover uma campanha, preguei a mensagem inicial e em seguida convidei todas as pessoas presentes não salvas a aceitarem a Cristo como Salvador. Mas, em vez de alguém avançar para a frente como esperava, uma onda de riso meio abafado passou pela assistência. Percebi que não estavam convictos do Evangelho e disse logo: não faço mais apelo. Não peço a ninguém servir ao meu Deus antes de estar convicto de que meu Deus é o verdadeiro Deus e que ele faz justamente o que prometeu na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então acrescentei: esta palavra, a Bíblia Sagrada, contém as promessas de Deus, uma das quais é curar os enfermos. Peço, portanto, que os surdos, os cegos, os paralíticos, os enfermos, que creem no meu Deus e que creem que estas promessas da Bíblia são divinas e verdadeiras, venham aqui para a frente. Quero orar por vocês, segundo a Bíblia ensina, e se o Deus que proclamei aqui hoje, nesse momento, é o Deus verdadeiro, e se este livro é verdadeiramente a palavra de Deus, ele vai curar vocês agora. Diversos responderam e oramos por cerca de meia dúzia, dos quais tínhamos certeza de que tinham fé em Deus, e todos foram curados instantaneamente na presença da assistência. Não é necessário dizer que a multidão que enchia a arena se admirou, justamente como as multidões no tempo de Jesus. Na noite seguinte, a arena estava superlotada. Preguei, ensinei, falei, então repeti o apelo aos descrentes e aceitaram Cristo, e mais de 400 pessoas, com lágrimas nos olhos, apressaram-se para chegar para a frente. Entregaram as suas vidas a Deus, que tinha demonstrado o seu poder perante seus próprios olhos. Era a verdade se realizando ali naquela cidade em Panamá, tanto como na cidade de Samaria. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos capítulo 8 e o versículo 6. Do Alasca para a Argentina, de Nova York a Calcutá, Índia, de Oregon a Porto Rico, em todo lugar onde tenho pregado o Evangelho, descobri um fato que nunca falha. As multidões seguem a Cristo de boa vontade quando presenciam seu poder divino manifestado para curar. Uma coisa eu sei: o povo quer vermelho, quer moreno, quer preto, quer branco, quer educado, quer inculto, quer rico, quer pobre, responde igualmente a Cristo, que hoje em dia manifesta sua manifestação de uma forma inalterável, curando os enfermos. Desde o dia em que Elias aceitou o desafio no Monte Carmelo e o povo deixou de adorar Baal para adorar a Deus Jeová, até mesmo para a época presente, quando homens de fé
estão proclamando as boas novas de Jesus Cristo, o Salvador que cura todos os que invocam e o servem, com o resultado de centenas de milhares se ajoelharem perante o seu Senhor e o nosso Senhor. Os homens estão prontos a declarar sua decisão definitiva, definida, a servir a Deus, que é o Deus de milagres. Não obstante, tudo que os mestres religiosos ensinam, permanece o fato incontestável que não existe substituto para a demonstração do Espírito e de poder, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 4. Paulo atribuía repetidamente o sucesso de seu ministério ao fato de Deus sempre confirmar sua mensagem por milagres. Em Romanos capítulo 15, versículos 18 e 19, diz que Cristo tornou os gentios obediente por grandes sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito de Deus. E ainda que se empregam febrilmente 1.001 substitutos, as multidões de não convertidos em todo o mundo ficam esperando e morrendo, até que a igreja de hoje em dia volte-se para os seus joelhos em jejum e oração, rogando a Deus que restaure seu grande poder na vida dela. Tem de orar como a igreja primitiva. Concede os teus servos, ó Deus, que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículos 29 e o versículo 30. Foi assim que Deus me chamou para pregar o seu evangelho. Esse é o meu testemunho. T. L. Osborne.